Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. Relativamente a este artigo 64, naturalmente que a proposta de alteração que o PSD introduz compreende uma nova alínea naquilo que diz respeito à reserva absoluta da competência legislativa. Não importa, chega o micro mais para lá, porque tu já falas baixo e a sala é muito grande. Muito bem. E também tem algum barulho, portanto... Portanto, relativamente àquilo que estava a dizer sobre o artigo 164, ora, a proposta do PSD está bastante relacionada com a adição aqui de duas novas alíneas naquilo que é a reserva absoluta da Assembleia da República e que tem uma relação estreita com a proposta de aditamento que o PSD faz no artigo 276, que visa a criação de um Conselho da coesão territorial e geracional. Ora, esta proposta está relacionada com uma leitura que fazemos de que o país tem vindo a agravar alguns desequilíbrios territoriais e também geracionais e que, portanto, são problemas estruturais que as últimas décadas vieram a comprovar, eu diria de forma cada vez mais acentuada, e que entendemos também que, muitas vezes, no decurso das decisões políticas, quer o âmbito da coesão territorial, quer a lógica geracional. E aqui nesta ótica geracional não se pense que é apenas uma lógica de geracional na parte inferior da pirâmide demográfica, ou seja, dos mais jovens. É a parte geracional dos mais jovens, mas também a parte geracional dos mais velhos, entre os mais velhos da nossa sociedade, que sentimos que necessitam de ter uma auscultação e que necessitam também de ter aqui um espaço de consulta no momento da definição das opções políticas. E o espírito deste Conselho da Coesão Territorial seria criar aqui um novo Conselho, que de alguma maneira também se pode articular ou se pode comparar de forma análoga ao Conselho Económico e Social, o SES, sendo que o âmbito de matérias a tratar neste Conselho Económico diria respeito a estes temas. A opção que o PSD faz com este Conselho, naturalmente no âmbito do texto constitucional, não entra naquilo que diz respeito totalmente à sua competência, à sua composição, aos limites da sua ação, porque esse âmbito será depois, na opção que o PSD fez, definido pelo legislador ordinário, mas entendemos que a nossa Constituição deve consagrar este órgão como uma forma de uma representação paritária entre as regiões e também garantir uma representação justa entre as diferentes gerações. Ora, poderíamos pensar que noutras democracias, outras formas de governo, têm duas câmaras, não foi essa a opção do PSD, de propor uma Câmara em que uma Câmara Alta garantisse uma representação paritária dos distritos e das regiões, consagrando assim um segundo órgão que tivesse uma representação, aí está, igual para todas as áreas, mas alinhada também com uma ideia que o PSD tem vindo a maturar de que a representação eleitoral deve também consagrar algum tipo de representação territorial. Este Conselho da Coesão Territorial iria, no nosso entendimento, garantir que todas as regiões do nosso país têm uma voz que é ouvida, que é consultada no momento da definição das políticas. Por outro lado, naquilo que diz respeito à lógica da coesão geracional, também sabemos que noutras democracias já existem órgãos como os provedores do futuro, os provedores das novas gerações, os provedores do desenvolvimento geracional, da sustentabilidade entre gerações. Não tendo sido essa a opção foi consagrar no mesmo órgão uma visão que possa garantir que o país avança nestes dois domínios, que dá voz aos territórios subrepresentados e que na definição das políticas públicas terá de obrigatoriamente dar voz às diferentes gerações. É matéria que eu penso, e tal como ontem tive a oportunidade também sobre outro tema, referir que provavelmente a intenção todos saudarão, ou seja, todos entenderão que sim,
o país deve procurar ter uma maior coesão territorial e sim o país deve garantir um justo desenvolvimento sustentável para todas as gerações, sem esquecer naturalmente os desafios muito específicos dos mais velhos entre os mais velhos da nossa sociedade e os desafios também muito específicos dos mais novos da nossa sociedade, mas que pode até não ser através deste formato. Mas estando nós numa primeira leitura, poderemos depois passar numa segunda fase à definição daquelas que podem ou não ser possíveis, eu diria, possíveis soluções de consenso, se entender esta Câmara que há uma maioria constitucional para a semelhança daquilo que se fez numa lógica corporativa, mas não corporativa no mau sentido da palavra, uma lógica corporativa de profissões, de representação dos trabalhadores, de representação das atividades empresariais no Conselho Económico e Social, garantir que o país também pode ter um Conselho, neste caso, que represente território e gerações diferentes. Muito obrigado.